Nós herdamos essa saudação do irmão Larose. Nós saudava a gente, bom dia, boa noite com Jesus, boa tarde com Jesus. Saudosa memória, né? Muito bem. Vamos ver aqui. É uma pergunta sobre sonho. Principalmente as pessoas de mais idade, mais idosas, costumam crer em coisas antigas, né? Coisas antigas, como sonho. E, por exemplo, seu pai admite que o sonho com lama significa confusão, morte ou qualquer outra coisa ruim. Por sermos cristãos, podemos crer nisto ou devemos ignorar? Olha, a maneira primária de Deus falar é através de sua palavra. Sonho é uma maneira secundária. Então, irmão Brana, você ia contar um sonho para ele, esquecia um detalhe qualquer, ele disse, você esqueceu desse detalhe. Ou ele completava o sonho para você. Então, um sonho não pode ser interpretado a não ser por um profeta. Agora, como as pessoas que tinham mais tempo, tinham o tempo do tamborete na porta, os tamboretes nas portas, né? E que tinham tempo de observar a lua, os sinais do tempo, sabiam se vinha muita chuva naquele ano, através da natureza. Hoje, isso permanece da mesma forma, muito embora a ciência perverteu muito a natureza. Mas nós temos o exemplo do João Congo, que é aquele pássaro, quando ele faz o ninho baixo, à margem do rio, então o lavrador descansa que não vai haver enchente. E se ele faz alto, mais alto lá em cima, então ele diz, olha, esse ano podemos preparar, porque vai ter muita chuva, muita enchente. O João de Barro faz a casa dele, uma portinha contrária ao vento. Agora, quem tem tempo mais de ver essas coisas, né? Ninguém. Então, na verdade, as pessoas observavam muito e diziam como sonhar com isso, sonhar com aquilo, significa isso, significa aquilo. Agora, não se deve julgar ninguém através de um sonho, porque isso é somente para o profeta. E o irmão Brana encontrou uma família toda atordoada, confusa, por causa de um sonho. Essa era Areias, então que eles estavam em areias brancas. Quando chegaram para o irmão Brana, ele disse, não, vocês não podem ficar desse jeito, perturbados, perderem a paz por causa do sonho. Muito menos por causa desse, que é um sonho, areia branca significa boa coisa. Agora, um sonho com lama já indica que não é boa coisa, não é? Não é boa coisa, mas não significa também que aquilo esteja acontecendo, que tenha obrigatoriamente aquilo está acontecendo e vai acontecer ou qualquer coisa. Há muito mistério nisso. Então,
muitas coisas ficam gravadas no subconsciente da pessoa, e coisa que às vezes uma criança vê hoje aí, e daqui 50 anos ela sonha com aquilo. Ela nem se lembra daquilo mais, mas o seu subconsciente grava tudo, né? Criancinha inocente, o irmão Branham disse que é o primeiro sentido que traz evidência, é a visão. Então grava, tudo que se vê, grava no subconsciente. Nós temos uma capacidade tremenda. Tudo que existe no mundo, todas as leis que existem, toda a matemática, toda a ciência, está na cabeça do analfabeto, que não sabe nem escrever o nome dele. E aí, como é que você vai entender isso? A pessoa não sabe nem escrever o nome, no entanto, toda a engenharia, a matemática do seu princípio ao fim está lá na cabeça dele. Somente não vem à tona, não é? Não vem à tona. Então ele vai estudar, mas aquilo está nele. Porque se o cientista, a tecnologia pode fazer um aparelhozinho, hoje é micro, não é? Computador, e que grava tudo e tem, não é? Faz aquele programa, tem tudo dentro dele, você bate ali e aquilo vem. Olha, o cérebro humano vai muito, muito além disso. Para você ter uma ideia, um homem excepcional em inteligência e sabedoria, ele usa no máximo 10% na sua cabeça. 10%. Para você ter uma ideia. Isso falando de um gênio, né? Ele é um gênio quando usa 10%. Essa é a grandeza do nosso Deus. Sonhar fumando com cobra, às vezes pode estar falando do seu próprio corpo, principalmente da mulher. Está falando do seu próprio corpo, né? É tão difícil isso. Se sonha com a pomba branca, então é bom. Beija-flor é carta que vai chegar, então... Eu vi isso demais. A beija-flor chegou e entrava dentro de casa, assim, na sala, e ia embora. Vai chegar a carta, vai chegar a carta. E às vezes chegava mesmo. Mas deixava uma coruja, uma coruja rasgar a mortalha, né, que eles falavam, na cuminheira da casa. Então vai morrer alguém. Olha, para vocês ter uma ideia, às vezes nas fazendas, o gado chorava, as vacas vinham berrando, até no curral, em hora extra, às vezes noite aluarada ou tarde. Então acontecia muito disso, o gado vinha chorando, o gado até ajoelhar, chorando e berrando. Daí 3 dias, uma semana, o dono da fazenda, aquele fazendeiro lá, morria. Isso aconteceu muitas vezes. Então existem esses pressentimentos naturais no próprio reino animal. Os pássaros gorjeiam. Epaminondas escreveu 2 anos antes de morrer, os passarinhos cantavam, e ele descreveu até como estava a natureza, e a natureza confirmou exatamente aquilo no dia de sua morte. Então, só não podemos nos perturbar. A pergunta está dizendo assim, isso traz confusão, né? Às vezes pode trazer confusão, a lama, morte, ou qualquer coisa assim. Se o que interpreta o sonho é o acontecimento. Então, se você sonha que aquela ponte vai cair ali, isso não está escrito na Bíblia, e a ponte não cai, então seu sonho não tem sentido nenhum. Agora, se a ponte caiu, então seu sonho foi uma profecia.
se a ponte cair, né? É uma coisa que você já sonhou com a vaca investindo em você? E você chamando ela pelo nome de uma pessoa? Você já chamou isso? Já pensou? O que você vai pensar que aquela pessoa vai fazer com você? Ela vai investir em mim como uma vaca braba, né? Tem hora que você sonha que você está voando. Um boi, uma fera vem para te pegar e você começa a bater o braço assim e sai voando. Ai, que força! Quando você acorda, está suado. Assim, né? Mas isso não é para se confundir. Às vezes deve se preparar, prevenir, corrigir alguma coisa. Deus avisa também através de sonhos. A palavra não resolve. Fala, depois vem da maneira secundária. Te dá sonho, né? Não resolve. Aí então, o que você quer mais? Às vezes precisa Deus usar até a maneira secundária. Eu acredito que alguma coisa pode ser advertindo. Muito bem, vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos continuar. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 13, 14, 15 e 16. Do 13 ao 16. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Te damos graças, ó Pai, porque podemos ler a Tua palavra, conversarmos aqui como família, ouvirmos aquilo que está relacionado com Deus, com o Senhor aqui na terra, aquilo também que está nos céus. Nós pedimos que cada um de nós não seja apanhado de surpresa, que cada um de nós venha estar pronto para qualquer coisa, qualquer momento, para a morte, para qualquer tribulação, dificuldade, escândalo, lutas, problemas, tempestades, estarmos preparados para vivermos momentos de alegria e muito mais para o rapto, para a hora da aparição do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que isto seja uma coisa autêntica dentro de nós, vivificada pelo Teu Espírito, como uma estaca, como uma segurança, como uma coluna que sustenta a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos corações puros, espíritos retos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-nos. Então nós vamos continuar. Agora, um assunto muito importante, importantíssimo mesmo. E eu creio que isso é a recompensa de você vir à igreja. Nós estamos vendo aí como a escola das crianças serve até de preparação, né, de preliminar para a escola dos adultos. Então, isso é muito bom.
um milhão de vezes melhor isso do que maledicência. Quer dizer, você nunca pode entender que Deus ficaria ofendido, ferido, por ver seus filhos brincando, e claro, dentro de limites, né? Mas a murmuração e a maledicência o entristece. É 1000 vezes, milhões de vezes preferível. Se é que nós não podemos ter aquilo que na era do avivamento tinha, que você chegava assim, não tinha como entrar, porque até as crianças estavam chorando, orando. Isso não pode ser manufaturado. E a fé nós estamos vivendo hoje como tirando o dente sem anestesia. O profeta disse que não há mais avivamento, não é por isso você deve se relaxar, ouvir fitas, ouvir hinos, orar, ler o tanto que você puder. Quanto mais. Ganhe o que puder, nesse sentido. Mas não vamos pensar que isso vai assolar as igrejas e isso nunca mais. Então, é como Abraão, que ia secando a cada dia mais, mas a sua fé ia aparecendo também cada dia mais. Então nós vamos ver agora um fato muito importante, muito determinante. Ele determina a nossa posição. É que eu disse aqui numa reunião, falei, olha gente, eu sou grosso em música, mas grosso mesmo. Mas tem uma coisa, se sai fora ali, meu ouvido pega na hora. Para mim eu não tenho não, para cantar eu sou desentuado, não sei cantar, sou grosso em música. Mas a coisa saiu fora um pouquinho e eu percebo. Então é questão doutrinária também. Eu posso ouvir a pessoa pregando, tudo bem, estou dizendo amém. Mas se ele sair fora um pouquinho na doutrina, aquilo soa mal, é como uma nota, não dá certo. Eu posso não saber a mensagem de cor, a Bíblia de cor, mas a gente chega a um ponto que a mensagem todinha, se toda a ciência está em nós, mas também a mensagem todinha também está em nós. Então, aquilo quando tem uma nota assim que sai fora, a gente percebe naturalmente. Então, assunto como este, a gente pensa que é somente para as pessoas que não conhecem ainda a mensagem, mas é engano muito grande. Vocês podem notar a sequência disto. E vocês vão notar como isso vai estabelecendo a fé. E isso não é perceptível às vezes. Não causa emoção, não causa sensação. E um dos mistérios principais que o irmão Brana revelou foi o batismo com o Espírito Santo sem sensação. Isso está na mensagem, senhores, este é o tempo, parágrafo, parece 111 ou 116, por aí. Tem ali os mistérios que o sétimo anjo revelaria. Você vai encontrar, para mim, um dos principais, o batismo do Espírito Santo sem sensação. Por quê? Ele pensou por muito tempo que eram os dons, e os pentecostais tinham como dons falar em língua, e ele ficou preocupado com aquilo, até que ele esteve com aqueles 2 irmãos lá numa concentração, numa convenção, e eles profetizando e sendo muito usados, profecias e línguas e coisa e tal, ele ficou maravilhado com aquilo. Mas depois, ele conversou com um, ele disse, bom, ele era um autêntico cristão, pela revelação. Quando ele conversou com o outro, que estava sendo usado da mesma forma, ele disse que ele era um hipócrita. Ele tinha uma mulher loira, casado com uma mulher loira, e tinha 2 filhos com uma morena, clandestinamente. Isso era usado da mesma forma. Agora,
Aí depois, lá naquele milharal, Deus deu a resposta para ele, daquela lavoura, joio e trigo, vocês conhecem, não é? O Senhor semeou o trigo, depois o inimigo semeou o joio. E tudo que o trigo fazia, o joio também fazia. Se faltava água, o joio entristecia junto com o trigo, murchava as folhinhas. Se vinha chuva, o trigo dava glória a Deus, ficava alegrinho, viçoso, o joio também dava glória a Deus, sacudia suas folhinhas do mesmo jeito. Então aí veio a revelação para ele. Não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Então ele passou, claro, qualquer um de nós estabeleceria isto, os frutos do Espírito. Bom, isso não falha. É isso aí. Os frutos do Espírito. Por fim, Deus mostra para ele. Olha, até a ciência cristã dá fruto do Espírito. Você encontra pessoas lá que têm paz, longanimidade, bondade, misericórdia, nunca fala mal de ninguém, nunca mente, nunca rouba, nunca fuma, nunca bebe, nunca prostitui, nunca faz nada. Então não é isso também evidência do batismo do Espírito Santo. Deus mostrou para ele, isso é assim diz o Senhor, o batismo do Espírito Santo é uma fé genuína na mensagem. Porque sempre o batismo do Espírito Santo distinguiu um povo dos demais. O batismo do Espírito Santo na época de Lutero era fé genuína na mensagem de Lutero. O que era a mensagem de Lutero? Justificação pela fé. Hoje ela está mais fraca, a mensagem de Lutero, os luteranos estão mais fracos do que os próprios católicos. A Igreja Católica prega hoje mais contra o pecado do que os luteranos. Por aí você vê. Aí vem assim, John Wesley, depois os dons, e agora a mensagem que é a última. De forma, irmãos, que vocês não podem se assustar ante essa negativa das nossas próprias vidas. Não podem se assustar. Há uma característica muito perfeita que pode te atingir aonde for. Você crê na mensagem. Você concorda com a mensagem. Isso é que faz a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. É que os três concordam em um. Isso é que faz a unidade da igreja com Cristo, é que ela concorda com toda a palavra. Aí o profeta diz assim: não importa o quanto isso me ofenda, porque eu mesmo estou todo enredado, mas esta é a palavra. Agora, nós não podemos ter medo disso, de levar a igreja a um liberalismo. Não, se alguém pega isso para abusar da graça, é problema dele. É problema dele. Mas que o batismo com o Espírito Santo é uma fé genuína na mensagem. E essa fé, ela só se manifestaria em Abraão se ele fosse forte, bonito ainda, com tudo em ordem dele, e Sara também fosse nova ainda. Que fé seria essa? Era uma fé relativa apenas, proporcional às leis naturais. Mas quando ele não tinha mais condição, e ela também não tinha, muito menos ela, se ele não tinha condição, já pensou ela? Aí então que era a fé perfeita. Há de se observar isso de uma maneira clara. Então esse tópicozinho aqui é profundo, ele é determinante. Há irmãos que estão acompanhando, a visão de Patmos, parágrafo 39. O tema é esse: já não é o sacerdote. Eu tenho que bater sempre nessa palavra, porque há uma tendência para nós falarmos sar, mas não é sar, é sacerdote, não é? Os evangelistas. Sacerdote. Já não é o sacerdote. E no meio dos 7 castiçais,
um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Veja a grandeza disso, irmãs. Prestem bem atenção. Aí no berçário também. Apocalipse 1,13. Ali está ele. Vocês que estão acompanhando, não adiantam a leitura, não. Fiquem com a meditação. Ali está ele, um semelhante ao Filho do Homem. Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim também ele é glorificado em meio das igrejas. Agora, essas igrejas não querem dizer definitivamente as denominações, o que eles interpretam assim. Isso se refere às 7 eras da igreja. As igrejas se referindo a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, se referindo às 7 eras da igreja. Não é certo? Vejam. Ele é glorificado em meio das igrejas. É o dia do Senhor. Nós já estudamos lá atrás o dia do Senhor, não é? Porque João o vê de pé, não como um sacerdote. Nós vamos aprender uma coisinha prática aqui, muito importante. Não como um sacerdote, porém como o juiz vindouro. Deixa eu terminar aqui. O cinto de ouro já não está rodeando a cintura, onde o sacerdote tem que tê-la enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo. E aquele cinto tinha que ficar com a ponta de fora do véu, porque se ele não fosse aceito, ele morreria lá dentro. E quem entrasse lá dentro morreria também. Então ele teria que ser puxado pelo cinto. Não, ele não está ali, mas com aquele cinto na cintura, onde o sacerdote tem que tê-la enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo. Agora está ao redor de seus ombros, porque agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora João 5,22 tem chegado a se cumprir. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Preste bem atenção aqui. O que isso causa muita confusão, a exemplo de outras escrituras, de outras declarações, citações do irmão Branham, em tempo futuro, trazendo o futuro para o presente, falando do futuro no presente. Então eles pegam e isolam isso aqui e dizem assim: o irmão Branham disse que agora ele não é mais sacerdote. Vocês estão prestando atenção? Estão entendendo? Porque há um laço por aí. Ele chega e mostra para a pessoa: olha aqui, o irmão Branham está dizendo, agora ele não é mais sacerdote, ele é juiz. Então não tem mais intercessão. O Cordeiro saiu do trono. Assim eles dizem, esses ismos, a exemplo de outras citações do irmão Branham. Quando o irmão Branham está falando de coisa do futuro, trazendo o futuro para o presente. Ele está analisando, quer dizer, quando chegar aquela hora, então ele não será mais sacerdote, o seu cinto não estará mais na cintura, mas sim nos ombros. O que significa ser juiz e não sacerdote. Agora, se referindo lá, porque ele está estudando lá o futuro. Até uma falta de capacidade, uma certa capacidade, aptidão que Paulo exigiu de Timóteo, que aquele que ensina deve ser apto para ensinar, para ele não ensinar bobagem, tonteria. Porque qualquer um pode dizer: Jesus Cristo salva, perdoa, arrepende de seus pecados, Deus enviou o seu profeta, tudo bem. Mas para ensinar, aí, às vezes,
Às vezes não, exige aptidão do próprio Deus para isso. Vocês vejam como isso é tremendo para pegar as pessoas simples. Agora, ora, veja, o cinto de ouro já não está rodeando a cintura, onde o sacerdote tem que tê-la enquanto ministra a Deus no lugar santíssimo. Agora quer dizer hoje, nesse instante, é isso que eles dizem. Está ao redor de seus ombros, porque agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Olha, isso é ensinamento. Preste atenção. Isso é ensinamento. Os evangelistas precisam fixar esses detalhes. Um pouquinho de conjugação de verbo não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém, não confunde ninguém. É preciso que haja critério também. Esmero, para a gente não ensinar bobagem, tonteria. E nesse caso aqui, é uma coisa que é ferina, é mortal. Ensinam-se por aí, grupos saíram da mensagem, que o Cordeiro não está mais na intercessão. E eles pegam essas coisas, dizendo, olha aqui, está vendo? Está vendo? Está vendo? Agora está ao redor de seus ombros, porque agora ele não é sacerdote, mas o juiz. E aí, como é que você vai fazer? Primeiro, você sabe, a mulher prudente, sábia, ela não vai dar atenção para um homem que aparece na sua vida misteriosamente em qualquer hora, não é? A igreja também é assim. Ali está aquela palavra, igreja. O irmão Branham disse que Satanás traria alguém para o vosso meio, vejam, e numa quietude, naquele companheirismo, e muitos deles começariam a interessar pelos seus problemas particulares, e te ajudar e coisa e tal. E daí então eles infiltrariam o seu veneno mortal. É assim que eles fazem. Então, eles chegam e pegam passagens, textos como este, e injetam veneno mortal. Porque agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora, quer dizer, quando aquilo acontecer. Isto quer dizer, depois que a noiva for arrebatada. Se isto está acontecendo agora, nesse exato momento, dia 21 de fevereiro de 93, se o Cordeiro já não é mais sacerdote, se ele não é mais sacerdote, se ele é juiz, então, quem ensina isso não foi no rapto, não foi no arrebatamento. Se você crê, então você está dizendo, eu não fui no arrebatamento. O rapto já se deu. Porque isso aqui não acontece definitivamente enquanto a sua noiva está aqui nessa dimensão. Porque o irmão Branham disse, enquanto ela está aqui, ela terá que lutar contra o pecado até o último segundo. Isso são acontecimentos simultâneos. Quando ele se levanta do trono, saindo da intercessão, é para receber a sua noiva, é para recolher a sua noiva. E então ele tratará com os judeus. Depois disso, então, veja quando é que ele virá como juiz. Veja o quanto eles estão afastados da verdade, irmãos. Eles não têm nem noção de quando é que Jesus virá como juiz, o julgamento do trono branco. Está bem claro isso, os obreiros? Veja o que Jesus disse: e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. E ele não julgou a ninguém aqui.
quando ele estava na terra. Porque ele sabe que há o dia do juízo, o dia do Senhor. Então esse agora é se transportando para lá. É no então. Você guarda isso, irmã, guarda isso, irmão. Se o Cordeiro não está no trono mais, então você não foi no rapto. Você ficou. Eles ficaram. E sabe o que eles dizem então? Que nós já estamos no milênio. E você pode pensar assim, você é tão segura, tão seguro? Eu sempre alerta as irmãs, gente, não tem nenhuma mulher que possa ter mais confiança em si do que Eva podia ter. No entanto, onde ela foi parar? Não tem nenhuma mulher que possa dizer, isso não acontece comigo. Por isso a mulher procura se velar-se. Ela não se expõe. Eu posso, né, porque eu creio em mim. E ela tem bom caráter. Ela é de fato de uma personalidade boa, de caráter bom. Mas não tem a estrutura definitivamente. Ela não tem a estrutura para viver desvelada. E assim é a igreja, ela não pode viver desvelada. Sara não morreu porque ela estava em Abraão. Ela estava velada. O irmão Branham disse. Agora, seu serviço tem sido prestado. Então vamos supor assim, para maior, esclarecer melhor, para os mais simples ainda, vamos fazer a comparação. Que o irmão Branham passou desse dia, passou do dia do julgamento, foi lá na frente, e de lá ele escreveu, se referindo a esse dia. Ele foi lá no dia, e escreveu se referindo àquele dia. Seu serviço tem sido prestado, o sacerdócio está consumado. Então não há mais sacerdócio. E você sabe que não há mais isso para o mundo. Muito embora ele tenha morrido pelo mundo todo. Muito embora o profeta seja pastor da Igreja Católica Romana. É absurdo, né? Elias era pastor de Jezabel. Mas ela não aceita mais o sacerdócio. Ela não aceita mais a intercessão. No sentido de rejeição, isso já aconteceu. Porque o mundo rejeitou. Crucificaram a Cristo novamente. E rejeitou a palavra. Não existe sacerdócio, intercessão, fora da palavra do dia. O juízo caiu lá sobre a terra nos dias de Acabe, por causa de Jezabel. E Elias disse: segundo a minha palavra, não choverá por 3 anos e meio. Ele não estava orando, Deus tira a chuva, não. Ele disse: segundo a minha palavra, o juízo caiu. E só houve intercessão quando ele voltou a orar novamente e disse, agora ele teve que orar. Disse: Senhor, manda chuva. E orou e se inclinou e dobrou, porque aquilo era a palavra do Senhor. 7 vezes lá. Aí então veio chuva novamente. Pela intercessão de quem? Do Papa? Pela intercessão do exército? Do general? Do presidente da República? Não. Foi pela intercessão de Elias, do profeta.
Agora vamos ver, os dias da profecia têm chegado a um fim. Não há mais nada que se caracteriza como profecia para eles, a não ser Nostradamus, etc. Um pensamento fala mais alto no céu do que uma palavra aqui na terra. E você conhece que pensamentos vêm sobre você. Agora eu pergunto, você gostaria de tê-lo hoje, na condição que você conhece, a revelação de si mesma, conforme ouvimos sexta-feira, nós ainda vamos estudar sobre aquilo, a revelação de si mesmo. Você o quereria agora, como sacerdote ou como juiz? Você teria ousadia para crer que nesta hora ele já é o juiz e não mais sacerdote? Eu quero como advogado, eu quero como sacerdote, porque eu não quero viver um segundo aqui nessa terra sem tê-lo como meu sacerdote. Porque eu estaria fulminado. Você estaria fulminada. Ele sabe como proteger os seus. Ele sabe perfeitamente que em quaisquer épocas, ou em qualquer época que ele se manifestasse como juiz, todos seriam fulminados. Lá no monte, quando ele estava falando com Moisés, se mesmo um animal, um cavalo, um jumento, um boi, tocasse no monte, morreria. Isso esclarece muito, perfeitamente, a ponto do povo, veja, o povo temer e dizer: fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco para que não morramos. Agora, como podem tais pessoas perderem a noção dessas coisas e saírem ensinando coisa tão estúpida como esta, que o Cordeiro não está mais no trono? É aquilo que nós já frisamos aqui, já alertamos. Ora, se ele não está mais no trono, não há mais intercessão para nós, nós não fomos no rapto. E, consequentemente, Elias e Moisés já deveriam estar então em Israel, fazendo as mesmas coisas que Elias fez e que Moisés fez quando eles estiveram aqui. Porque Elias e Moisés, para os judeus, vão ser eles mesmos, aquele Moisés, mas diz aquele Moisés de tantos mil anos atrás, é ele sim. Ele, se tem uma múmia de Faraó até hoje aqui na terra. E Moisés preferiu sofrer um pouco de tempo com o povo de Deus do que se transformar numa múmia se ele fosse um faraó. Moisés não é uma múmia. Diz: mas Moisés morreu lá, pastor. Sim, mas ele é um tipo de Cristo. Ele foi ressuscitado. E ele foi visto no Monte da Transfiguração com Elias. Agora, você crê na Bíblia ou não crê? Ele foi visto no monte ou não foi visto? Elias foi visto lá ou não foi? Elias foi levado numa carruagem de fogo. As duas oliveiras de Apocalipse 11 são eles. Ninguém vai nos enganar. O profeta diz assim: olha, o único que não será enganado é o eleito.
Sabe por que ele não será enganado? O irmão Branham foi claro. Foi claro nisso. Porque ele tem a fé genuína na mensagem, porque ele é predestinado desde antes da fundação do mundo. Ele é eleito. Então ele não será enganado. Nós não vamos fazer doutrinas, medidas provisórias, não, de emergência, para segurar-nos a nós mesmos aqui na igreja. Não tem como fazer isso de uma maneira legítima, não. Então, Elias e Moisés, nós teríamos que estar aí ligando o televisor e vendo. Ora, se um homem dá um chute ali do outro lado, ali no Japão, todo mundo vê no mundo todo. Agora você já pensou quando Elias e Moisés estiverem fazendo aquelas mesmas maravilhas lá em Israel? Como essa televisão do mundo todo vai ficar em cima, mostrando para o mundo todo? Por isso João disse que o mundo todo veria, todas as nações veriam seus corpos lá. Agora, se você quer admitir que o rapto já se deu e você não foi no rapto, então não há mais intercessão. Ele já é o juiz. Ah, que isso? Que Deus nos guarde, e Ele tem nos guardado mesmo. Graças a Deus. Glória a Jesus. Agora, é o que me descansa. Porque se nós não tivéssemos esta luz, essa confiança, por nós mesmos, nós já teríamos desistido. Vamos ficar de pé, irmãos? O pastor Elias vai encerrar a reunião com uma oração. À tarde nós estaremos aqui. Eu fico satisfeito. É como eu disse lá, acho que foi em Campina Grande, o irmão Branham suou para nos dar a coisa correta, perfeita. Nós não temos que sair por aí suando e caçando revelação e jejuando 90 dias e pedindo coisa nova para sustentar o povo. Não, ele suou, ele nos deu tudo. Olha, a ferramenta está toda aí, tudo pronto, é de graça. É a coisa mais abençoada que existe, é pregar esta mensagem. É a mais terrível, é a mais difícil, mas é a mais abençoada. Glória a Deus. Porque não existe coisa melhor no mundo do que você falar e ensinar a verdade para o povo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.